Olá, alunos! Hoje a nossa aula é sobre um filósofo alemão muito importante do século XIX, chamado Hegel. E o Hegel, ele é o último filósofo a compor uma grande explicação, um grande modelo sobre o universo, sobre a ética, sobre a natureza, sobre a estética, sobre a metafísica. E ele tem um foco principal no começo da filosofia dele, que é justamente uma crítica que ele faz ao Kant. E essa crítica que o Hegel faz ao Kant, ela deve ser entendida no seguinte sentido. O Kant, ele usou, obviamente, ele tentou entender os limites da razão, ele tentou criar aí os seus modelos explicativos, só que ele acabou se desviando do principal foco da filosofia. E o principal foco da filosofia é a busca pela verdade. Então, o Hegel, ele critica o Kant nesse sentido, porque para o Hegel a filosofia tem a função de entender o ser, de voltar àquelas questões primordiais que a filosofia ela acabou se desviando na Idade Moderna. O Kant ele tentou explicar do jeito dele, mas para o Hegel ele não foi no cerne da questão, que é justamente estudar o ser. O Kant fala muito do dever ser. Na ética kantiana a gente vê sempre esse imperativo categórico do dever, do dever, do dever. E o Hegel ele fala que a verdade, o ser, deve voltar a ser estudado. Então essa é a principal crítica ao Kant. Continuando aqui a crítica ao Kant, a gente tem também mais uma faceta interessante aqui do Hegel, quando ele fala sobre a ideia do Kant instrumentalizar a filosofia com o próprio pensamento. Ou seja, é o Kant analisando a razão usando a própria razão. E a gente percebe nesses dois livros aqui, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas e a Fenomenologia do Espírito, uma preocupação do Hegel em tentar explicar de uma outra forma como as coisas funcionam. Então, para o Hegel, é mais interessante do que você ficar usando o pensamento para explicar o próprio pensamento, quer dizer, como é que você vai estudar a ferramenta usando a própria ferramenta? Se a gente está inserido no pensamento, como é que a gente vai poder observar de uma forma quase que imparcial o pensamento? Então, quer dizer, para o Hegel isso é impossível. Para o Hegel, a gente deve se focar numa fenomenologia do espírito, tentar entender como a nossa consciência ela observa os fenômenos ao nosso redor. E essa é uma parte interessante do Hegel. O Hegel ele busca uma observação sem tanta interferência. O Hegel ele busca uma observação para tentar ver como a nossa mente ela lida com conceitos muitas vezes opostos, o que vai desembocar aí na dialética hegeliana que a gente vai ver mais tarde ainda nessa aula. Só que no meio disso a gente tem alguns probleminhas aí. Por exemplo, a gente sempre sai, segundo Hegel, de uma consciência chamada consciência sensível, que são as experiências que a gente vai tendo no dia a dia com os objetos. O próprio nome já diz, a consciência sensível ela já se autodefine, é aquilo que a gente vai adquirindo no contato com as outras coisas, a gente vai interpretando essas coisas e tomando consciência do mundo que a gente vive, tomando consciência da gente. E o Hegel ele fala que existe um outro processo aí que a gente pode chegar num outro estágio de consciência, que tem um nome, alunos, que é estranho, que é consciência infeliz. Como pode a gente chegar num estágio de uma consciência infeliz? Por que este nome infeliz? O Hegel trabalha com esse nome de consciência infeliz porque ele fala que chega um momento que a gente tem tanta autoconsciência que a gente acaba se tornando um espectador de que a gente, no mundo, a gente realmente está sozinho. Essa é a consciência infeliz para o Hegel. Nós estamos sozinhos porque nós damos sentido a tudo ao nosso redor. Tudo depende da nossa consciência, de como a gente interpreta o que está ao nosso redor. Então você sente uma solidão gigantesca. A consciência feliz ela é um estágio muito perigoso, porque a consciência feliz ela pode te dar a impressão de que você está isolado, de que nada mais tem sentido a não ser você mesmo. E aí o Hegel diz que é preciso passar para a próxima etapa, para o próximo estágio. E esse próximo estágio, o Hegel ele chama de espírito absoluto, a consciência em si para si, que é uma autoconsciência tão elevada, a gente sabe do poder que a gente tem enquanto seres conscientes, a gente reconhece os outros e reconhece a gente como um grande espelho, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a gente deve agir. A consciência em si para si, conhecida como espírito absoluto, nada mais é do que a consciência ligada à ação. A gente precisa agir com essa nossa autoconsciência para a gente poder transformar o mundo no qual a gente vive. Então, esse último estágio é um estágio muito poderoso para o Hegel, porque você tem consciência de você, consciência do mundo,
consciência das suas ações e onde você pode interferir para transformar o mundo, por exemplo, num lugar melhor. E outro tema importantíssimo quando a gente trata de Hegel é justamente a questão da dialética. O Hegel não inventou a dialética, alunos. A gente já viu a dialética no Platão, né? E quando duas consciências elas entram aí num embate de ideias, a gente tem aí justamente o que o Platão dizia, que o homem se transformava num ser dialético e a partir disso ele tinha o seu aprendizado. E o Hegel ele vai retomar a dialética, já que ele é um entusiasta desse passado, já que ele quer voltar à busca pela verdade, ele também vai buscar esse método dialético, só que ele vai aprofundar esse método ainda mais. E a dialética do Hegel contempla uma série de conceitos importantes aqui para a gente. A primeira coisa e mais importante para vocês é a dialética do senhor e do escravo. A dialética do senhor e do escravo, para o Hegel, nada mais é do que uma metáfora que ele usa para falar justamente sobre essa relação entre as consciências. Ou seja, a questão entre você e o outro, a questão entre quando a gente entra, né, numa relação entre essas consciências, o que eu acho, o que você acha, como a gente busca uma síntese dessas ideias, porque na dialética do senhor e do escravo a gente sempre pensa, beleza, o senhor ele é superior ao escravo. Numa sociedade escravocrata, é assim que as pessoas pensam. Só que para esse senhor ser um grande escravocrata, um grande senhor de escravos, ele precisa justamente do escravo. Então, ele é tão dependente do escravo para manter o seu status, quanto ele é soberano a esse escravo. E o legal é isso, a gente perceber que o senhor, mesmo estando no topo, ele é senhor, nós somos, né, senhores de nós mesmos, mas a gente depende dos outros para ganhar sentido. Essa relação entre senhor e escravo é uma relação de dependência que mostra aí toda a força da dialética hegeliana. Outra coisa importante aqui é que ele vai tentar definir alguns termos para a gente. Então, no vestibular de vocês pode aparecer, por exemplo, a dialética do ser. O ser e o nada, como segundo o Hegel diz, é um e o mesmo. O que o Hegel quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que as coisas elas são à medida que nós vamos conhecendo essas coisas. E que o ser e o nada fazem parte de um mesmo processo, de um mesmo conjunto. Outra coisa importante que ele fala é a dialética da essência. A essência, segundo Hegel, é o ser enquanto aparecer em si mesmo, enquanto aparência. A gente lembra muito do Platão e do Aristóteles quando a gente fala, né, dessas frases que envolvem a essência, que envolvem o ser, porque a gente sempre pensa nessa relação entre essência e aparência. Então, a gente fala sempre o seguinte, né? Essa essência é o ser enquanto está aparecendo, enquanto está deixando transparecer o que só o ser sabe que é. E por último, para a gente terminar, a dialética do conceito, onde o Hegel afirma para a gente que o conceito é a unidade entre o ser e a essência. Então, quando a gente imagina um conceito matemático, algum conceito, a gente sempre está pensando não na coisa em si, mas ao mesmo tempo também envolve a coisa em si. O legal do Hegel é que ele pensa por todos os lados, ele sempre vê uma relação dialética, uma relação de dependência. Né? O Aristóteles tinha visto essa relação de dependência entre essência e aparência, e o Hegel ele traz isso para a gente em plena Idade Moderna, em pleno século XIX, para tentar trabalhar essas questões. E a gente também precisa falar um pouquinho sobre a visão da história para o Hegel. O Hegel ele é muito compreensivo em tentar mapear uma história da formação da consciência. Ninguém é o que é por acaso. Os homens são filhos do seu tempo. E é legal que tem uma frase que é icônica do Hegel, que é uma frase na qual ele demonstra isso muito bem. E essa frase diz o seguinte: a filosofia é a ave de Minerva, que alça o seu voo logo ao cair da tarde. O Hegel está querendo dizer o seguinte, que a ave de Minerva é a coruja da deusa Atena. Minerva é Atena, na Grécia Antiga. E que essa ave que tudo conhece, a sabedoria que a gente tanto busca, ela só pode enxergar as coisas que passaram. Ela enxerga as coisas de cima, ela é compreensiva. A filosofia ela precisa se preocupar com essas questões. O legal da filosofia do Hegel é que o Hegel ele tenta mapear todo um histórico para justificar as coisas. E nisso ele vai influenciar um dos grandes pensadores, um dos mais famosos filósofos, sociólogos, que a gente tem aqui no nosso curso também, que é o Karl Marx. Então o Karl Marx ele vai beber das ideias do Hegel, ele vai obviamente usar uma base hegeliana e vai acabar invertendo essa base, vocês vão ver,
mas ele vai usar muita coisa que o Hegel traz, principalmente essa compreensão da história para poder formular o seu materialismo histórico. Então, olhar, por exemplo, de uma forma mais compreensiva o passado humano é fundamental. E eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa parte do Hegel, nesse trecho do Hegel, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa compreensão da história para ele. O que quer que aconteça, cada indivíduo é sempre filho de sua época. Portanto, a filosofia é a sua época tal como apreendida pelo pensamento. É tão absurdo imaginar que a filosofia pode transcender sua realidade contemporânea, quanto imaginar que um indivíduo pode superar seu tempo, saltar sobre rodes. Então, pessoal, vamos fazer uma revisão do que a gente acabou de ver? Então, alunos, na aula de hoje a gente analisou as ideias desse grande filósofo do século XIX, que é o Hegel. A gente percebeu que o Hegel ele faz uma crítica muito veemente ao Kant no que concerne ao foco da filosofia. O foco da filosofia deve ser a busca pela verdade, deve ser o estudo do ser, e não algumas outras questões que o Kant levanta usando a própria razão como instrumento para entender a razão. Para o Hegel isso não faz sentido. Então, para o Hegel a gente percebeu que o estudo da consciência seria muito mais relevante. E o estudo da consciência, tanto da formação dela a partir das nossas relações com o que existe ao redor, as outras pessoas, a natureza, a própria linguagem, como também tentar compreender os estágios dessa consciência, sair de uma consciência que é sensível, passar por um estágio da consciência infeliz, chegando no chamado espírito absoluto, que é a consciência em si para si, que é uma consciência dotada também de uma ação para modificar o que está ao seu redor, uma ação consciente. O mais legal do Hegel é que o Hegel ele vai também trabalhar outras questões, como por exemplo a dialética hegeliana, ela é trabalhada, ele traz isso lá do Platão para cá, mas ele eleva a dialética a um outro nível. O legal do Hegel é que ele vai trabalhar novamente a questão do ser, a questão da essência, a questão da aparência, a questão dos conceitos, fazendo a gente tentar compreender aí qual é essa relação que vai e volta ao mesmo tempo, que é a relação dialética. E por último, a gente viu que o Hegel tem uma preocupação em fazer uma filosofia mais compreensiva do ponto de vista histórico, porque nós somos fruto do nosso embasamento histórico, nós fomos fruto das nossas ações, do que a gente sofreu, do que a gente vivenciou, e tudo isso vai formando a nossa consciência, formando quem a gente é. O Hegel foi um filósofo que trabalhou aí muitas questões, o filósofo que no século XIX é o último grande filósofo que faz todo um sistema filosófico, e ele vai ser influenciado, mas ao mesmo tempo é diferente, então falando de dialética a gente pode estabelecer uma relação, onde ele vai ser influenciado, mas ao mesmo tempo vai se distanciar dos nossos próximos filósofos, que são representantes aí do romantismo alemão, que são o foco das nossas próximas aulas. Até mais!